Poco F4 GT. Esse é o mais novo smartphone gamer da Poco, que é uma empresa subsidiária da Xiaomi. Ele traz uma série de benefícios para quem gosta de jogar, e mesmo você que não curte tanto games, é um excelente smartphone para o dia a dia. Porque só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o Snapdragon 8 Gen 1, ou seja, temos muito poder aqui. Chipset utilizado, por exemplo, no S22 Ultra, no Moto Edge 30 Pro. O diferencial aqui do F4 GT é o preço. Iniciando as vendas hoje, ele está saindo por um preço extremamente baixo, tem cupom e nós vamos comentar tudo isso no final do vídeo. Vamos tirar ele da caixa, eu vou fazer alguns testes e passar para vocês as minhas primeiras impressões. Bora lá! E olha aí, tá lacradinho e junto com ele também, a Poco lançou seu primeiro smartwatch, o Poco Watch. Então se tudo ocorrer bem, no próximo dia vai sair um vídeo dele também, tá? O smartwatch, custo-benefício, com GPS, ó. Lembra muito o Redmi Watch 2 Lite que eu já mostrei aqui no canal. Então aguarde esse vídeo, mas de qualquer maneira eu vou deixar links aí dos dois produtos na descrição, lá da loja oficial da Poco, com o melhor preço e com cupom de desconto. Porque, como falei, preço é um diferencial desse smartphone, daqui a pouco a gente comenta sobre. Aqui na caixa eu já consigo ver aqui, ó, 5G, pois é. Ele tem suporte a 5G, assim também como o Wi-Fi 6E, né, para redes de 6 GHz. A gente fala muito de Wi-Fi aqui no canal. O chipset aqui presente é muito poderoso e tem muitas vantagens. Uma delas é ter suporte a essas novas tecnologias. Vamos lá. E que coisa boa, né? Se abrir um negócio lacrado é bom demais. Bom, vamos ver o que tem aqui. Ferramenta de remoção de chip. Temos aqui manuais. O que é isso aqui, hein? Ah, tá, entendi. Pelo visto é um adaptador. USB-C para P2. Se você quiser conectar, né, um fone de ouvido aí P2 3.5 mm. E temos aqui também uma capinha de silicone. Ótimo isso aqui. E quando o smartphone é lançamento assim, principalmente importado, é difícil achar algo aqui no Brasil. Você vai ter que comprar também separado, mas aqui já vem, ó. Dá pra quebrar o galho tranquilo. Depois, se você quiser, é só comprar outra, do seu gosto. E aqui tá o menino, hein? Ó, não tem nem lugar de enfiar o dedo pra puxar ele aqui, não. E aqui tá ele, ó. Ah, eu tô tentando enfiar o dedo aqui nas laterais, mas tem um lugar de puxar aqui, ué. Bom, já tem algumas especificações aqui bem interessantes, mas eu vou por partes. Vamos por partes e eu vou comentar tudo com vocês. Rapaz, vou tirar isso aqui. Olha só esse design. O que vocês acharam? O meu veio na cor preta, mas nós temos também o amarelo, muito bonito, e tem também o prata. Ah, consigo ver que ele veio com uma películazinha aqui também. Não é grandes coisas, né? Mas até você colocar outra, tá bom, já ajuda. Deixa ele aqui de lado, só pra gente conferir o que mais nós temos aqui na caixa. Olha isso aqui, galera. Olha só que massa que a Poco mandou. Um cabo USB tipo C que faz esse ângulo de 90 graus. E por que isso, Max? Bom, às vezes você está precisando recarregar seu smartphone e você quer jogar ao mesmo tempo, olha aí. Não vai te incomodar. Lado de cá, na verdade, né? Porque aqui em cima nós temos esses gatilhos aqui, ó, para você usar nos jogos. Mas calma aí, calma aí. Então olha só, galera, é um cabo USB bem reforçado. Eita, nós. Pelo visto veio bem embalado, né? Tá difícil aqui, tirar ele daqui. Ó, cabinho bem bruto, tá? Ele é laranja por dentro, ó. E tem que ser bruto, tem que ser de qualidade, porque nós temos aqui, ó, um carregador super rápido de incríveis 120 watts. Ele carrega até 100% em 17 minutos. É a promessa dele. Mas o negócio é bruto mesmo, olha aí. Isso aqui é uma mão na roda, né? Coloca qualquer iPhone no bolso. Parabéns pra Poco que colocou esse super carregador aqui, cabo USB. Só faltou o fone de ouvido aqui, mas a gente entende, né? Pelo menos ela enviou aquele adaptador. Se tiver aí um fone mais simples, mais barato, dá pra usar também. Não vai ficar limitado
a porta USB tipo C, apesar que isso aqui também é um pouco desconfortável, né? O que você pode fazer? Pluga o fone aqui, sei lá, passa uma fita, alguma coisa nele, porque aí não vai soltar do seu fone mais, aí não tem risco de você perder. Agora sim, vamos ver mais detalhes. Então, começando com essa parte aqui, onde tem os gatilhos, que eu já adiantei. Aqui eles estão fechados, né? Então eu ativo essas duas chavinhas aqui, ó. E aí ele salta um pouco para fora. Eu consigo usar nos jogos, mas eu posso também personalizar atalhos no smartphone, tá? Através desses botões aqui. Aí aqui no meio vai estar o botão para ligar e desligar, e é também o leitor biométrico. E embaixo nós temos dois alto-falantes aqui, assim que também como em cima temos dois alto-falantes. Temos algumas certificações aqui. Alto-falantes simétricos com tecnologia Dolby Atmos. Aí embaixo vamos ter também a conexão USB tipo C, microfone, aqui em cima microfone infravermelho, e aqui ó, na lateral de baixo nós temos também um outro microfone, porque esse aqui é dedicado a games. Na hora que você estiver jogando, né, seu dedo vai ficar em cima dos dois aqui, e aí você tem esse terceiro microfone para te auxiliar aí nos games. E aqui que está também o botão de aumentar e diminuir o volume. Já peguei aqui a nossa ferramenta para retirar a gavetinha, e aí nós temos a opção de dois chips, né, 1 e o 2. Detalhe para essa borrachinha aqui, uma proteçãozinha contra a água e poeira, mas eu não vi nada lá no site oficial, tá, sobre o IP68, por exemplo, né, você poder mergulhar ele na água. E como vocês puderam ver, não temos aqui entrada para cartão de memória, nós vamos ter ele duas versões. Você escolhe 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, que é o caso desse que está aqui comigo. E eu falei do carregador, esqueci de falar da bateria, né? Que nós temos 4.700 mAh. Sim, não é algo que se destaca no aparelho, mas está ali na média, né? Deve durar aí um dia tranquilo. Obviamente que isso depende do seu uso. Se você ficar jogando direto, vai durar menos. Mas o bom é que você consegue recarregar ele muito rápido também. Aí que nós vamos ter essa câmera tripla, e um outro detalhe é que nós temos aqui ó, um corpo em metal, viu? Eu já vou ligar ele aqui agora, instalar algumas coisas, fazer as primeiras configurações, instalar alguns jogos, e eu volto para falar mais sobre ele. Beleza, dia seguinte já instalei algumas coisas aqui, já deu para testar bastante assim, entre aspas, né? Com 2 dias só não dá pra gente passar uma revisão completa, por isso as primeiras impressões. Obviamente, sistema muito fluido, e aqui nós vamos ter então a MIUI 13 com Android 12. Os gatilhos que eu falei com vocês, eu posso personalizar também para outras coisas. Então pressionando qualquer um deles, eu posso configurar aqui, ó. Lado esquerdo, se eu pressionar 2 vezes, o que vai acontecer? Vai acionar a câmera, gravar vídeo, ligar a lanterna? Você escolhe. Se eu pressionar e segurar, o que vai acontecer? E assim também com o lado direito, mesma coisa. Em relação à tela, temos aqui 6.67 polegadas, é uma tela AMOLED HDR10 Plus. Nós conseguimos uma imagem aqui realmente muito bonita. Aqui no YouTube, por exemplo, eu posso selecionar aqui ó, até 4K, 2160p. Em relação à taxa de atualização, né, já chapei o modo escuro aí como vocês estão vendo, nós podemos conseguir até 120 Hz. Eu tenho a opção de personalizado, que aí eu posso travar 120 ou 60, ou posso deixar o padrão recomendado aqui, que ele vai ajustar a taxa de atualização dinamicamente. De acordo com a sua necessidade, ele ajusta isso para você. E temos aqui também taxa de amostragem de 480 Hz, ou seja, ele responde a cada toque com mais sensibilidade. E aqui ainda nós temos certificação a mais DisplayMate, que é um laboratório de testes bastante conceituado. Resumindo, realmente é uma tela muito top. O chipset, como já falei, temos muito potencial aqui. É o primeiro chipset de 4 nanômetros da Qualcomm, vai rodar simplesmente tudo que você precisar e ainda mais um pouco. É um chipset que tem maior desempenho e menor consumo de energia, presente, por exemplo, no Xiaomi 12 Pro, no S22 Ultra, no Moto Edge 30 Pro. E aqui nos jogos é o seguinte, ó, aqui na lateral esquerda eu tenho aqui ó, um detalhezinho, tá vendo? Eu posso arrastar para o lado, eu abro o Game Turbo. Então tem uma série de opções aqui, ó, como captura de tela, gravar, transmitir, brilho. E aqui também que eu configuro os gatilhos. Mas vale ressaltar que é necessário adicionar o jogo nesse Game Turbo se ele não tiver. A gente quebrou um pouco a cabeça aqui até descobrir isso. E aqui ó, nós já adicionamos aqui o atalho
na tela inicial, Game Turbo, mas você poderia ir lá nas configurações também e pesquisar, ó, Game Turbo. Aqui fica as configurações dele. Foi aqui que colocamos o atalho na tela inicial. O que aconteceu? Eu tava quebrando a cabeça, alguns jogos não aparecia a opção lá do Game Turbo, porque ele não estava adicionado aqui. Então é só você vir aqui, ó, adicionar jogo e selecionar o jogo. Vamos voltar aqui para o Asphalt 9. Detalhe para essa qualidade de áudio incrível, se liga. Curti demais, tá? Vamos lá então, os gatilhos aqui já estão configurados. Ó, eu vou mostrar como configurar. Deixa eu só usar aqui para vocês verem. Coloquei para acelerar aqui no direito e derrapar com o esquerdo. Massa demais, tá, galera? Como vocês estão vendo, tá rodando liso, né? Não tem por que não rodar. E aí, para configurar aqui é muito simples então. Puxei aqui, venho em botões laterais. E aí, reparem que eu tenho aqui, ó, o R de direito e o L de esquerdo. Então, eu arrasto e coloco em cima aqui onde eu vou encostar o dedo, né? Na aceleração aqui e na frenagem. Pronto, é só salvar e jogar. Ajuda demais, tá? A jogatina aqui. Ó. Ok. Asphalt 9, joguei aqui por uns 15 minutos e rodou extremamente bem. Não senti incômodo com aquecimento, não. Ficou assim, bem normalzinho mesmo. Aí, rodei também o PUBG, que eu já configurei para atirar aqui com a direita e mirar com a esquerda. Detalhe aí pro ping, né? Tá dando aqui, ó, 20 milissegundos. Estou usando no momento o Redmi AX5400 Gamer, então assim, ótimo combo aqui, né? Smartphone gamer da Poco, que é Xiaomi, e Redmi do roteador também, que é Xiaomi. Ah, moleque. Obviamente que eu sou bem noob aqui, né, galera? Não tenho costume de jogar, mas tô curtindo, viu? Essa experiência dos gatilhos aqui faz toda a diferença. E ó, cravado aí, ó, 20, 24 milissegundos. Tá legal. Sai fora, rapaz. Eu sou muito ruim. Mas é isso, galera. Tô jogando aqui agora só pra demonstrar pra vocês, mas eu já fiquei aqui 1 hora jogando. E aqui no PUBG também, mesma coisa do Asphalt 9. Eu sinto que ele esquentou um pouquinho, mas nada assim alarmante, nada que me preocupou não, tá? Agora, aqui no COD, a parada foi diferente. Aqui esquentou mais. Não vou dizer que foi algo assim extremamente fora do normal, como se eu estivesse usando aqui um smartphone mais simples para rodar esse jogo. Para um chipset com esse poder, 12 GB de RAM, não era para esquentar assim. Havia algumas pessoas dizendo aí que está sendo padrão desse chipset, né, Snapdragon 8 Gen 1. Sinceramente, quando eu testei aqui o Moto Edge 30 Pro, eu não lembro de ter esquentado assim, tá? Então, na minha opinião, a Poco precisa e deve lançar uma atualização em breve para minimizar isso aqui. Mas como eu falei, incomoda, mas não foi algo assim absurdo que realmente me impedisse de comprar esse smartphone. E lembra que eu mostrei? Ele tem ó, um microfone aqui na lateral, fica próximo aqui aos botões de volume. Isso para jogos é bem legal. Tanto os botões de volume como também aqui o power fica bem no meio do smartphone. O sensor biométrico também funciona muito bem rápido. E para pegada, desbloqueio, isso é legal, porque imagina se fosse mais para cima, né? Eu teria que ó, jogar o smartphone para baixo para alcançar o botão. E aqui não.
fica bem no meio aqui. Agora, algo que eu ainda quero explorar mais é esse LED RGB que tem aqui próximo às câmeras. Quando eu abro um jogo, olha só. Acende e para. Aqui nas configurações eu tenho aqui a opção de luz de LED, então eu posso ativar, programar, manter ligado durante o carregamento, ativar para chamadas recebidas e por fim aqui ó, usar para o Game Turbo. Então ele vai mostrar efeitos para os jogos quando esse Game Turbo estiver ativado. Mas durante o jogo não vi isso aqui acendendo, depois eu testo isso com calma. E aí só para finalizar essa parte de desempenho, jogos e áudio, escuta aí essa música e aí a gente passa para a conectividade. Legal, hein? Em relação à conectividade, aqui temos Bluetooth 5.2, NFC, 5G e sim, conseguimos usar esse 5G nos dois chips. Temos aqui o Wi-Fi 6E, mais uma vantagem desse chipset, então eu vou conseguir me conectar nas redes de 6 GHz. A extensão do Wi-Fi 6, né, fiz um vídeo aqui recentemente falando tudo sobre isso, depois você pode conferir. E de acordo com a Poco, temos aqui uma tecnologia chamada Multilink 5.0. Então ele sempre mantém a rede rápida e estável. Por quê? Ele alterna automaticamente entre 5G e Wi-Fi se for necessário, para sempre manter ali a melhor conexão. E um outro diferencial aqui, de acordo com a fabricante, temos aqui também uma antena dedicada a jogos. Eu sinceramente não sei muito bem como isso funciona, mas com essa antena dedicada a ideia é diminuir drasticamente o ping nos jogos. Na verdade eu entendi sim mais ou menos a proposta, que foi o posicionamento das antenas. Eles posicionaram as antenas de uma forma que quando eu estiver jogando, né, aqui com o smartphone no modo paisagem, essa antena vai garantir aí a melhor conexão, a melhor experiência ali nos jogos. Agora vamos testar aqui velocidade de internet. Infelizmente eu ainda não tenho um roteador Wi-Fi 6E. No momento, como eu já falei para vocês, estou usando o Redmi AX5400 Gamer. Inclusive o review dele vai sair semana que vem e tem muita gente me cobrando isso, que eu só fiz o unboxing. Conectado em 5 GHz. Vamos lá. E olha só que bacana, tá batendo aí praticamente a minha velocidade contratada, um pouquinho abaixo, geralmente eu consigo aqui até 948 em download e upload. Download ficou ok, upload não curti tanto, vamos de novo. Beleza aí ó, já melhoramos em download e upload, pelo visto não vai passar muito não. Bom, para tentar melhorar isso aqui, vou pegar aqui o meu melhor roteador no momento, que é o Xiaomi AX3000. Vou ligar ele aqui e vamos refazer esses testes. Pronto, já liguei o bruto aqui, ó. Como todo e qualquer Android, aparece aqui o 6 ao lado desse símbolo wireless, que significa que é uma rede Wi-Fi 6, né? Agora, o diferencial é que o aparelho da Xiaomi identifica também o roteador, então eu consigo ver um Mi na frente das redes. Isso aqui é a rede de convidados do AX6000, o Jarvis aqui é o roteador gamer e o Max Dicas aqui é o meu AX6000. Então beleza, conectado, vamos lá. Olha aí, como esperado, né, mais de 900 MB, agora eu quero ver upload. Ficou até acima, né, 940. Galera, realmente upload aqui no Poco F4 GT me convenceu não, hein? É a segunda vez que eu testo o Snapdragon 8 Gen 1. No Motorola também não consegui altas velocidades. Tô achando muito estranho, porque aqui eu tenho tecnologia de sobra, né? É o Wi-Fi 6E. Aqui, o Wi-Fi 6 é um baita de um roteador. Já consegui passar mais de 900 MB com outros dispositivos. Realmente muito estranho o Poco F4 GT, assim como o Motorola lá, o Edge 30 Pro também não ter passado, né, usando esse chipset da Qualcomm. O que eu quero dizer? Eu não precisava de um roteador Wi-Fi 6E para passar 900 MB não. O Wi-Fi 6 já era para passar. Galera, até dei uma olhada aqui, ó, já está selecionado 160 MHz. Eu tenho dois canais aqui que eu posso usar como 160 MHz, que é o 36 e o 48. A diferença do Wi-Fi 6 é que ele tem mais canais para trabalhar em 160 MHz. Então tudo certo com o roteador e não funcionou. Então assim, é um chipset muito poderoso,
mas o que a gente vê é que algumas coisas precisam ser otimizadas ainda. A questão lá de estar aquecendo e também a questão do Wi-Fi. Foi o que eu consegui notar, né, até agora. Vamos então finalmente falar das câmeras. Temos aqui um conjunto de câmeras tripla. De cara eu já quero destacar esse detalhe do raio aqui, ó, do flash. Ficou muito massa. Aí vamos ter uma principal de 64 megapixels com sensor da Sony. Confesso que eu gostei bastante da qualidade das fotos no ambiente externo. Até tirei uma aí também, o ambiente interno ficou legal, mas essa aí do lado de fora, se a gente dá um zoom, dá pra ver até os cravos que estão no meu nariz. Eu me surpreendi mesmo. Inclusive no modo retrato também ficou excelente. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar aí na descrição um link para você conferir essas fotos no tamanho original. Aí você pode, né, ver as minhas imperfeições aí. O bicho pegou bastante detalhes, tá? Aí temos a Ultra Wide de 8 megapixels. Essa aqui, confesso que eu esqueci de tirar foto com ela, mas eu filmei e já já vocês vão ver. E por fim, a câmera de 2 megapixels, que é uma câmera macro. Essa eu tirei foto com ela, até tentei pegar uma formiga aí em movimento, não pegou não, mas tem essa foto aí da folha que ficou bem legal. Aí aqui na frontal nós também vamos ter um sensor da Sony, e essa câmera aqui é de 20 megapixels, que também ficou boa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos dar uma olhada nas opções aqui do aplicativo. Essa aqui é a principal, temos aqui a Ultra Wide, temos aqui também a opção de zoom, 2 vezes. Tem o modo Pro, aqui em cima Flash, HDR, posso ativar ou deixar no automático. Aqui tem mais algumas opções, ó, ativar linhas de grade. Outras configurações aqui, ó, você pode explorar se você adquirir ele. O modo retrato, e aqui em mais vamos ter a opção modo noturno, acabei não testando isso. Time-lapse, panorama e por aí vai. Agora aqui no vídeo, olha só, aqui na principal eu consigo gravar até 4K 60 fps, na Ultra Wide só grava em Full HD 30 e na frontal eu também não consigo 4K, mas aí eu consigo fazer o Full HD 60 fps. Agora sim, teste de vídeo e já segura esse treinão de ombro bruto aí. Tá achando que Max Dicas também é saúde, rapaz? Então esse vídeo que você viu, assim como esse, estou usando a câmera traseira principal em 4K 30 fps. Dessa vez não deu para filmar numa paisagem tão bonita, mas tá aí, ó, vamos ver o zoom aqui. Ó, 2x, 4, 6. 6x. Agora na grande angular, ó, ela não faz 4K. Então aqui nós temos Full HD 30 fps. Agora com a frontal, ela também não faz 4K, como já mostrei, e tá em 30 fps. E obviamente a captação do áudio também está sendo direto do aparelho. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Aí pessoal, agora ali na edição que nós fomos perceber que apenas o primeiro vídeo ficou em 4K. Por algum motivo o smartphone estava em Full HD, e eu filmei Full HD com a principal, falei que era 4K, mas essa aqui é a qualidade real em 4K. Beleza? É claro que se eu estivesse fora daqui, né, no ambiente externo, ficaria melhor a qualidade. Mas tá aí. O resto, tudo foi em Full HD. Para finalizar, vamos falar do preço então, que eu sei que muita gente está interessado. Bom, no momento que eu gravo esse vídeo, a promoção, as vendas iniciaram hoje e tá tendo uma promoção que vai durar de hoje até dia 30. Aplicando o cupom da loja, aplicando o cupom que eu vou deixar na descrição para vocês, eu consegui a versão de 8 GB de RAM, 128 de armazenamento por 2.430. Só isso. Para um smartphone com essas especificações, é difícil você encontrar algo melhor. Muito difícil. Então, se você realmente ficou interessado no aparelho, não perde tempo, usa os cupons, porque geralmente são limitados. Então, se tiver muita demanda, é bem provável que não deva durar os 2 dias. É uma suposição, tá? Porque eles não passam isso pra gente. E aproveita também esse preço de lançamento, porque geralmente sobe depois. E lembre-se, é um produto importado, tá vindo de outro país e na maioria dos casos é taxado. Por incrível que pareça, não fui taxado, né? Chegou ele, o Poco Watch, que vai ser o próximo vídeo do canal. E pelo que eu vi foi pura sorte. Mas mesmo pensando aí na pior das hipóteses dele ser taxado uns R$300, por exemplo, ainda assim, na minha opinião, vale a pena. Como vocês viram, é um smartphone muito poderoso, mas com esse poder, algumas coisas ainda precisam ser lapidadas ali, né, nesse processador Snapdragon 8 geração 1. Uma coisa é certa, poucos pontos negativos, eu acho difícil você não gostar
dele por tudo que ele entregou. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, desse unboxing, primeiras impressões. Tentei ir até um pouco mais além para realmente ajudar vocês nessa escolha, mostrar o produto, né, de forma honesta. E me falem também o que vocês estão achando desses vídeos de smartphones, né? Não é tão comum eu trazer isso aqui no canal, mas as oportunidades estão surgindo e quem acompanha o canal sabe que a gente gosta muito de testar aqui o Wi-Fi, roteadores, e somos um dos poucos canais que testa Wi-Fi nesses aparelhos. E é curiosidade de muita gente. Aí me falem o que vocês acharam dos testes, se nas próximas vocês querem um teste a mais, ou se vocês querem um outro vídeo também do Poco F4 GT, que aí eu posso focar em outras coisas. Comentem aí, porque seu comentário é muito importante para o canal. Compartilhe o vídeo, não esquece de conferir todos os links na descrição. Me acompanha também mais de perto lá no Instagram, posto bastante coisas. Tem um grupo, comunidade, canal de ofertas no Telegram, vai estar tudo aí na descrição também. Aqui embaixo você confere revisões de outros produtos e aqui em cima um vídeo que o algoritmo vai te indicar. Pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.